Carinha, avançando então um pouquinho essa parte da nossa pauta principal, que é em relação ao empreendedorismo, né, versus a política aí. Sim. E tu já está conversando aí com alguns empresários, pelo que tu comentou, e já tem ouvido mais coisas aí desse ambiente. Então, como que está a expectativa dessa classe? Como está a expectativa para esses próximos anos? E tu acredita que tem coisas que possam ser feitas para realmente melhorar, na prática, que tu vai conseguir fazer para melhorar? Parece muito pergunta assim de promessa, mas não é essa a ideia, realmente é genuína a pergunta. Ou tu acredita que vai persistir esse embate entre o empreendimento, empresários, empreendedores e tudo mais, e a política, como parece que um não ajuda o outro? Ou tu acredita que tem como facilitar esse caminho? Acredito que a gente está cada vez caminhando para facilitar isso. Tanto que eu estava com um empresário que é de Lajado, mas tem investimentos em estrelas essa semana, e ele me disse: nós precisamos eleger um deputado federal e um deputado estadual do Vale do Taquari. E daí ele disse: culpa dos políticos, que toda vez ficam lançando um monte de nome. Eu olhei para ele e disse: não, a culpa também é dos empresários. Sabe por quê? Porque o político ele funciona também a partir da movimentação natural. Tipo, eu sempre brinco assim que a canastra é um jogo que tem suas regras. Você tem que saber as regras para conseguir jogar melhor. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho relação com vários deputados. Estou falando aqui de várias emendas que a gente trouxe, né? E eu disse para o empresário: como é que tu quer que eu brigue agora, enquanto prefeito de Estrela, para ter um deputado só da região e diga não aos deputados que sempre mandaram a emenda? Só vai ter uma forma de fazer isso. Se houver a pressão da classe empresarial, que me dá legitimidade para fazer esse movimento também, de ter esse distanciamento do processo político tradicional, entende? Tem que estar a mídia e o empresariado junto nesse processo. Porque nenhuma demanda do empresário vai ser resolvida se não tiver o político junto. O que eu quero dizer com isso? Gente, governo do Estado e governo federal, as prefeituras, todas elas são administradas por quem? Por políticos. Então, se tu não usar o mecanismo político para conseguir fazer o apoio do iniciativa privada e vice-versa, não que o empresário tem que levantar a bandeira por um nome, não é isso. Mas o empresário tem que ter a noção de que ele precisa participar ativamente do processo político para o desenvolvimento coletivo. E da mesma forma o contrário. Então, eu acredito que esse caminho entre o político e o empresariado está cada vez mais próximo. Porque a gente tem que tirar essas amarras de que, se tu não me apoiou, eu não vou te ajudar. Não funciona, tu é eleito para governar para todo mundo. Prefeito, governador, obviamente, eu não vou ser hipócrita aqui a dizer, não, vai ser. Obviamente que eu vou ter um olhar diferenciado para todos aqueles que levantaram minha bandeira, que me apoiaram, que arriscaram. Tem empresário que arriscou. Porque se eu não tivesse ganho a eleição, tenho certeza que esse empresário poderia ter algum tipo de prejuízo no seu negócio. Entendi. Agora, o que a gente não pode é deixar para trás aqueles que não te apoiaram politicamente. E eu acredito que quanto mais o empresário participar do processo político, mais a gente vai conseguir fazer esse processo disruptivo. Tá, e como que faz isso? Como se integra mais esse processo? Como que vive esse dia a dia? Como que participa mais, tem mais ativação nesses processos? Porque, assim, boa parte dessas pessoas não vive, né, politicagem. Assim, a política é de 4 anos que eu tenho que votar e ainda é uma obrigação. Ou ali, alguns meses antes, dando uma olhada. Óbvio, tem uma classe que é muito ativa, mas eu acho que o maior percentual não é ativo. Não. Como que a gente pode, assim, óbvio que aqui a gente está falando com um percentual muito pequeno daqui a pouco, mas assim, como que a gente pode já tentar trazer uma cultura sobre isso, sobre aproximar mais essa relação, né, entre empresários e, enfim, a classe empreendedora da política em si? Eu acredito no modelo de parceria público-privado, porque nem tudo é responsabilidade 100% da prefeitura e nem tudo é responsabilidade do empresário. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu estava tomando café da manhã numa empresa essa semana, que eles me disseram assim: sabe o que eu queria? Eu queria asfaltar o meu pátio. Olha que coisa simples, né? Eu queria asfaltar o meu pátio. Só que para mim comprar o asfalto, ele é muito mais caro, se a prefeitura me der. Mas eu não quero que a prefeitura me dê. Eu quero que a prefeitura me ceda o asfalto, porque ela vai ter mais barato isso do que eu, pela quantidade que ela tem, obviamente, porque para mim né? Em troca disso, eu quero entregar serviço para os produtores, que é uma empresa que faz terraplanagem, vários
Se a gente fizer esse movimento, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo o privado para dentro do público sem ter relação político-partidária, mas é a política de resultado, sabe? Então, eu acredito que o modelo de parceria público-privada é a base para a gente começar a fazer com que essa interação ela aconteça de forma natural. E desmistificando isso, porque também, historicamente, se olhava assim, o empresário que está conversando com aquele político, ele vai ser beneficiado. Gente, desculpa, mas é obrigação do político atender as empresas do município. Nós temos que parar com isso. De que aquele lá fez campanha para falando de tal, então ele vai ser beneficiado. Não é uma questão de fazer campanha política. O empresário tem que estar dentro do processo de construção do município. E não é político partidário. Mas na parceria, nesse olhar, diz assim, não, gente, vamos deixar muito claro que o Ministério Público junto aqui, o município vai estar dando isso e a empresa vai estar dando isso. Qual é o problema disso? Então, tirar essa pecha de que o empresário dentro do processo político está querendo um benefício. Todo mundo quer benefício, gente. A gente tem que parar de ser hipócrita e dizer assim, não, eu sou 100% ético. Gente, a ética está no resultado do que tu entrega. Tu fazer parceria é ético. Ele tem que ser considerado como ético. Mas eu não vou fazer porque é com político. E daí o político não é um ET? O político é um ser humano, como qualquer outro. Então, até muitas vezes falam da corrupção na política, né? E aí eu pergunto assim, quando muitas pessoas vão no mercado e percebem que o caixa deu um troco a mais para ti, tu devolve, avisa ela, ou tu deixa quieto e ganha o benefício? Gente, a política é isso. A diferença é a proporção. É só a proporção. Mas o processo político de corrupção, ele faz parte do ser humano. Nós temos que combater para que esse processo seja cada vez mais claro. Por isso, quando tu não põe na mesa e diz assim, não, eu vou ajudar a empresa sim. Vou ajudar sim, porque ela gera emprego, ela gera renda e tal. Mas por que a gente tem que esconder isso, sabe? Então, historicamente, ficou esse processo de que o empresário que estava dentro de uma prefeitura porque ele queria alguma coisa. Gente, todo mundo quer, todo mundo tem seu interesse. Só que aí que tá, a gente tem que ser claro nesses interesses. E é isso que a gente quer trazer um pouco mais para dentro do público, sabe? Dizer assim que a gente pode ser transparente, porque e se eu errar em algum momento, eu não tenho defeito, assim, problema nenhum de assumir o defeito, o erro. Faz parte. Ontem eu estava vendo um vídeo que dizia um empresário que não entender que o erro faz parte do processo de crescimento, ele já começa a errar. Porque ele já erra e não aceitar o erro, sabe? E o político é a mesma coisa. O político, muitas vezes, ele não admite o seu erro porque ele tem medo do prejuízo político ali na frente. Daí vão usar aquela frasezinha que ele diz, eu errei nisso, vamos usar lá na campanha para ele dizer que ele não tem capacidade de ser, não. Sabe? Então, é isso que eu vejo, assim. Acho que esse modelo de gestão do empreendedor, ele tem que fazer parte do processo de construção da sociedade neste modelo de parceria. E a gente tem um modelo legal institucionalizado, que é o PPP, que é as parcerias público-privado. Hoje o Estado está fazendo isso muito bem, inclusive tem uma secretaria específica de PPP, e é o que a gente quer trazer também para o município. Trazer o empresário para dentro e dizer, participa. Se depois não quiser votar em mim, bom, gente, aí é pequeno demais a gente ter essa preocupação do voto posterior. E hoje mesmo, olha só, eu estava falando com um empresário que foi apoiador claro do Schneider, um apoiador forte do Schneider, um grande empresário extremo. E ele me disse assim, parabéns pela eleição e tal, né? Daí eu só respondi para ele, conta comigo, né? Tipo, ele se assustou. Sabe? O que ele gera para o município é muito maior do que o apoio político, entende? Se ele crescer, Estrela cresce e eu cresço junto. Sabe? É esse o olhar que eu entendo que o empresário tem que ter para o público, não para o político, mas para o público. Sim, bom. Sensacional. É isso que eu acredito que nós precisamos, sem dúvida.